sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois que eu postei o vídeo de como nós brasileiros podemos morar aqui na Suíça, surgiram algumas dúvidas referente ao reagrupamento familiar, que foi o processo que nós fizemos aqui para conseguir os meus documentos. Então eu tenho assim alguma bagagem para falar para vocês. Então nesse vídeo eu vou partilhar com vocês como é que foi a experiência com o processo do reagrupamento familiar aqui na Suíça. Bom, infelizmente esse é um processo que tem pouquíssimas informações na internet, pelo menos quando a gente estava em busca, de informações, praticamente não achamos nada, assim, não tinha nenhum passo a passo, quais documentos precisávamos, não tinha nada desse gênero, sabe? Era só mesmo, é possível. Tá, é possível, mas como? Como faz? Antes da gente vir por causa do medo, aquele receio, da gente vir e depois não conseguir documentação e tudo mais, a gente contratou uma empresa de consultoria que dava algum suporte pra gente em relação à documentação. Para vocês terem uma ideia, nem a empresa conseguiu informar com tantos detalhes, Conseguiu dizer mais ou menos os documentos que a gente precisava e tudo mais, mas não disse uma coisa muito importante que eu vou contar para vocês nesse vídeo, que foi a coisa assim que mais mexeu conosco. Teve assim um impacto. E é uma coisa que não tem informação em lado nenhum, a gente não viu isso em lugar nenhum. Mas relaxem que em modo geral o processo é bem simples, é muito mais simples do que a gente esperava até. Bom, mas vamos começar pelo começo. O que é o reagrupamento familiar? É um documento permitido só para familiares diretos. E o que são esses familiares diretos? Pai, mãe, filhos e cônjuges. Ah, mas eu posso porque minha tia tá aí? Não, gente, não. Minha prima também não. Nenhum desses familiares que são distantes, só mesmo os familiares diretos. E um detalhe muito, muito importante é que para você fazer esse reagrupamento familiar, a pessoa que você vai se reagrupar, a pessoa responsável por você, ela tem que estar aqui, já com permis, ou ela tem que ter alguma facilidade, ou seja, um passaporte europeu, algo do gênero. E você é meio que puxado por ela. Só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja casada com uma pessoa que tem um passaporte europeu. Tem duas formas. Ela pode vir para cá antes de preparar o terreno e já pedir o permis dela com contrato de trabalho, tudo direitinho. E aí depois você só vem assim, com as coisas já mais estáveis. Ou então vocês vêm juntos, Vocês vêm os dois juntos, sem problema nenhum. Mas a pessoa que tem o passaporte europeu, ela vai ter que dar entrada primeiro na Gemeinde para depois você conseguir fazer os seus documentos. Para quem já acompanha o canal há algum tempo, já ouviu eu falando sobre a Gemeinde algumas vezes, mas para quem caiu aqui de paraquedas, só para fazer um contexto, a Gemeinde é como se fosse o Detran, a loja do cidadão, é o lugar que você vai fazer os seus documentos, Ah, gente, é importantíssimo ressaltar aqui, a pessoa, que você vai se reagrupar, a pessoa que tem o passaporte europeu ou já tem o permis, ela precisa ter um contrato full time, de 100%. Por quê? Porque precisa ali provar pra Gemeinde que ela tem meios de subsistência, para bancar vocês dois. Por isso que é super comum um casal, por exemplo, vem primeiro o marido ou a mulher, e depois vem o outro, já deixa as coisas mais estáveis. E quais que são os documentos que a gente precisa para esse processo? Bom, o principal de todos, é a certidão, como é óbvio. A certidão, seja ela de casamento ou de nascimento, depende aí do seu familiar direto, da pessoa que vai te puxar para cá. Também é preciso de um comprovativo de residência e o contrato do local que você está morando, o contrato do aluguel, que mostra que a quantidade de espaço é adequado para todos os membros da família, No caso, se você estiver fazendo o reagrupamento para os seus filhos, não sei em todos os cantões, tá? Mas tem alguns cantões que é preciso ter um quarto para cada filho, ou seja, se você tem 3 filhos, a sua casa tem que ter 4 quartos, pelo menos. Porque simplesmente não dá pra viver no estúdio e botar 3 crianças, entendeu, gente? E aqui não funciona assim. No nosso caso, a gente não precisa desses 2 documentos em específicos, que eu acabei de dizer, que é o contrato de arrendamento e o comprovativo de residência. Por quê? Porque a gente mora no alojamento da empresa. Então, isso já estava descrito tudo direitinho no contrato de trabalho.
E falando em contrato de trabalho, obviamente é uma coisa muito importante de trazer também. Você precisa trazer o contrato de trabalho da pessoa que você está, né, se reagrupando. Ou seja, se é o seu marido, se é a sua mulher, você vai pegar o contrato de trabalho dela e vai levar na Gemind. E como é óbvio, né, também os passaportes. Recapitulando, você vai precisar da certidão, do comprovativo de residência, do contrato de arrendamento, do contrato de trabalho da pessoa que está te reagrupando e dos passaportes. E como é que foi o processo, né, lá na Gemind? Bom, basicamente a gente chegou direitinho com os nossos contratos, né, já assinados, tudo bonitinho. A gente chega lá, entrega para a senhora da Gemind, fala que quer fazer um permis e um reagrupamento familiar. Tamo lá, bonitinho, fazendo o processo, tudo mais, assina aqui, não sei o que, entrega os documentos todos direitinhos, do jeito que ela pediu. Bom, e ela vira-se para mim e diz: a senhora não pode trabalhar. E aí, nesse momento, a gente ficou... Eu já tinha começado a trabalhar, eu já tinha assinado o contrato. Como é que eu ia falar com o patrão? Como é que a gente ia se virar assim? Porque a gente não tinha noção de como é que funcionava o custo de vida aqui, né? A gente tinha acabado mesmo de chegar. Foi tipo, chegamos, trabalhamos uma semana, pegamos o contrato, fomos na Gemind. E aí a gente ficou com a cara no chão, porque a gente não viu isso em lado nenhum. Nenhum lugar falou que não se pode trabalhar enquanto não tem o documento em mãos. Eu juro, gente, eu pesquisei em todo lado possível e imaginável, todos os sites imagináveis de questões de documento. É claro que o tempo do processo vai depender aí muito da cidade que você mora, né? Eu, inclusive, recebi uma mensagem de uma inscrita dizendo que o processo dela de reagrupamento familiar também demorou 6 meses. Então aí vocês fiquem atentos, né, na cidade que vocês vão escolher. Por exemplo, cidades grandes, Zurique, Genebra, são cidades mais, assim, disputadas, digamos. Então os documentos com certeza devem demorar mais. Agora, se você vier para uma cidadezinha como a minha, né, que é bem pequenininha, acho que facilita, né, na questão de tirar os documentos, depois você vai para outra cidade e tudo mais, que é o que a gente pensa, né, porque por mais que seja muito bonito aqui, não é muito prático morar no meio dos Alpes, gente. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas eu já adianto que, tipo, foi mesmo sorte da gente ter caído aqui, valeu a pena ter vindo pra cá, mas no dia a dia, realmente, essa cidade não é muito prática. Depois que a gente fez esse processo na Gemind, a gente teve que esperar umas 2 semaninhas e chegou uma carta na nossa casa dizendo que a gente tinha que se deslocar até Interlaken, né, que é a cidade mais próxima daqui da gente, porque a gente precisava tirar as fotografias dos documentos, recolher as digitais, fazer as assinaturas, esses processos todos. No seu caso pode ser diferente, porque você pode morar em Berna ou em lugares assim maiores, né, mas a cidade suporte, né, da onde a gente mora, é Interlaken, então tudo que a gente precisa resolver mais burocrático é lá em Interlaken. E o processo de reagrupamento ficou em torno de 160 francos. Eu não sei ao certo o valor específico, porque o que aconteceu? A gente teve que pagar uma entrada, digamos assim, a gente teve que pagar 25 francos antes, né, quando a gente fez o processo, quando a gente pediu tudo, e quando chegou, né, o documento, a gente teve que pagar o resto. Para documentação, isso é uma coisa um pouco cara, né? Se a gente for parar pra pensar. Ainda mais que tem um período, né, de validade e a gente vai ter que fazer esse processo de novo. Mas aqui na Suíça, valores assim não são muito inesperados. E o tempo de espera do documento, ele pode variar bastante por vários fatores, né? Pela região que você mora ou pela altura que você pediu o documento, se você pediu em época alta, em época baixa. Por acaso nós pedimos no verão, mas acho que por conta da cidade que a gente mora, né, o ideal mesmo é perguntar na Gemind quanto tempo em média costuma demorar esse processo. É isso, gente. Eu espero que ter partilhado a minha experiência com vocês tenha ajudado de alguma forma, né, a esclarecer as vossas dúvidas sobre o reagrupamento familiar. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter todo o gosto de responder. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!